nós vamos pegar os hospitais, nós temos que botar uma linha. Você vem de madrugada do seu estado aqui, do seu município aqui, vem ou não vem? Ah, governador, assim, isso aqui que tem aqui, ó, não é remédio não, governador. Isso aqui é óleo de peroba, porque eu estou cansado de ver cara de pau aqui. Não dá para fazer isso, não. Eu quero saber qual que é a sua proposta para os próximos... para os próximos 4 anos. Bom, diferente da do senhor, lógico, né? A preparação para debate é construída a partir de um tripé: técnica, informação e performance. A técnica é a atenção que nós temos que ter às regras do debate e como se dá todo aquele palco de atores que estão ali para poder debater diversos assuntos. A informação é um trabalho minucioso de levantamento de dados e também de histórico. E a performance nada mais é do que a interpretação, a exibição, a figuração, é como o candidato vai se comportar. Eu vou explicar cada uma desse tripé, vou esmiuçar cada um deles, vou explicar para você como é que são feitas as preparações para debate, aqueles debates que você assiste na televisão. O primeiro ponto importante quando a gente vai treinar um candidato para o debate é o levantamento de dados históricos do candidato que nós estamos atendendo e do candidato adversário. Então é muito importante a gente fazer um trabalho de pesquisa do que a gente chama de passivo da imagem, que é saber aquilo que o seu candidato tem de ponto fraco, aquilo que o seu adversário principalmente tem de ponto fraco. É levantar histórico de discursos, de bandeiras, de projetos, principalmente os não aprovados, de declarações que foram mal dadas ou mal recebidas em algum tempo nessa linha da história de todos os candidatos. A média de 1995 era 5,17, hoje é 8,79. Significa uma variação de 70%. Aumentou o desemprego em 70%. Mas quando o governador Maluf era governador, entre 1979 e 1983, o desemprego cresceu de 3,24 para 7,03. Ou seja, aumentou 117% numa época em que se tinha facilidades. O candidato precisa estar preparado, precisa conhecer profundamente cada um de seus opositores e saber trabalhar isso. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente quando a gente for falar de performance. Então, o levantamento de dados, de histórico, a memória, ela é muito importante. Esse é um trabalho feito a muitas mãos e é feito de forma muito profunda para que a gente não deixe passar nada da vida, principalmente do candidato adversário. O segundo ponto é estudar o programa de governo dos seus opositores. É ali que você vai encontrar pontos que não se sustentam. É no programa de governo também que você vai encontrar as pegadinhas ou algo que não está muito esclarecido. Afinal de contas, uma campanha eleitoral, ela existe para que se apresente candidatos e também propostas para um futuro governo. E é nesse momento que o candidato em que a gente está atendendo precisa saber quais são as inconsistência que existem no programa de governo adversário. E isso leva um tempo, porque geralmente programas de governo são muito extensos e precisa de uma curadoria, de uma leitura muito cuidadosa, feita por especialistas para apontar eventuais erros nesses documentos. O terceiro ponto, e não menos importante, é estar atento às regras do debate. Cada debate tem suas regras específicas. E por que ter esse cuidado? A gente não está ali para, assim que as emissoras nos convidam os assessores, convidam as empresas de marketing para participar dessa explanação das regras do debate, a gente tem que estar atento não somente ao tempo das perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. A gente precisa entender a dinâmica, porque é neste ponto, entendendo a dinâmica, que a gente vai conseguir construir perguntas e respostas para que o candidato se saia bem. Então é importante saber, depois de levantado todo o histórico, os problemas, os pontos negativos dos programas de governo, saber como é que o candidato vai conseguir pegar o seu adversário de calça curta. Uma pergunta aparentemente inofensiva pode fazer com que o candidato oponente se sinta mais tranquilo para responder aquela interpelação.
mas na réplica a gente pode guardar um momento de mais acidez. Tem um ditado que diz que quem ri por último ri melhor. Quem fala por último tem a palavra final. Então, é também importante que a gente se atenha ao momento da tréplica. É ali que o candidato vai falar por último. Muitas vezes fazer uma pergunta que vai ficar sem resposta, fazer uma acusação sem dar direito para que o seu adversário possa responder. Então, estar atento às regras do debate é algo muitíssimo importante nessa preparação. Quarto ponto é definir as frases de efeito. São elas que ganham a internet, ainda mais nesses tempos de redes sociais. Então, são aquelas frases que ficam na memória de quem está assistindo o debate, ou de quem está ouvindo a um debate. Se vocês forem rememorar os últimos debates, certamente você vai lembrar de uma frasezinha ou outra de um candidato e que gerou um burburinho na rede, que de repente muitas vezes até ganhou o seu voto ou fez com que você rejeitasse um candidato adversário. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre. Para mim, as frases de efeito são um ponto alto do debate, mas não menos importante do que a performance. De nada adianta você ter um candidato com bom conteúdo, que conheça o passivo da imagem do seu oponente, preparado para as regras do debate, se a linguagem corporal dele diz outra coisa. Muito mais, principalmente quando o debate ele é exibido na televisão, muito mais do que o candidato fala é o corpo dele. O corpo fala muito mais do que a boca. Então, se um candidato está dando uma declaração, mas a sua expressão corporal indica uma outra coisa, isso acaba entrando muito mais profundamente na mente do eleitor, que percebe esses sinais. Se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Isso tudo faz parte de um estudo da neuropsiquiatria, que faz com que o ser humano interprete para além do que foi falado. Eu vou dar um exemplo. Quando o candidato oponente está fazendo uma pergunta ácida, indigesta, a orientação é que o outro candidato, por exemplo, não leve o copo d'água à boca. A gente bebe água quando a gente está com a garganta seca, e a garganta fica seca quando a gente está numa situação que nos confronta, que nos deixa nervosos. Isso é algo que o nosso cérebro, nossa mente identifica sem que alguém possa expressar. Sorrisos irônicos e cara muito fechada também são importantes em determinados momentos. Quando um candidato tenta te pegar no contrapé, você pode muito bem dar um sorriso irônico, descredibilizando tudo o que ele está dizendo. Ou pode parecer muito sério quando o tema é denso e você quer mostrar uma postura mais firme na defesa de alguma ideia sua. A performance também envolve o cuidado com a estética do candidato. Então, o tom do blazer, a cor do blazer, a cor da gravata, para o caso de homens, e a cor da roupa da mulher, o comprimento das mangas, isso tudo influencia muito na recepção do eleitor. Então, se você quer passar credibilidade, vá de azul, não tem erro. Se você está vivendo uma campanha muito tensa, com muita guerra, vá de branco, para sinalizar a paz, para poder passar uma imagem mais tranquila, se esse for o objetivo no momento de preparação do debate. E antes de todos esses 5 pontos muito importantes que eu apresentei aqui, tem um ponto 00, que é a estratégia do debate. Esse, para mim, é o ponto principal. Não à toa, ele acontece antes de todos os outros. A estratégia do debate consiste em você decidir se neste momento você precisa se apresentar como um candidato mais paz e amor, um candidato mais ponderado, equilibrado ou aquele que parte para cima. Isso depende muito de um estudo da campanha, o estudo das últimas pesquisas, das análises, do sentimento do eleitor. E é aí que você decide qual é a estratégia do debate. A gente vai para cima, a gente se mantém na defensiva, a gente se coloca como um candidato equilibrado
Então a estratégia do debate, ela vem antes de todos esses pontos. O debate é uma coisa gostosa de assistir. Muitos de nós mudam o voto a partir do debate, muitos se divertem, outros tantos têm um olhar mais técnico sobre tudo aquilo que está acontecendo. Tenho certeza que a partir de agora você não assistirá mais aos debates com os mesmos olhos. É isso.